Quem abriu em Filipenses capítulo 2, de 1 a 11, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Paulo escreve esta mensagem, esses versículos do capítulo 2, de 5 a 11, com dois propósitos. O primeiro propósito é fazer um agradecimento à igreja de Filipos. Ele está com o coração grato pelas ofertas que esta igreja tinha enviado a ele para o avanço do evangelho. Então Paulo, ele escreve esta mensagem com o coração agradecido. Ele está feliz por esta igreja que envidou esforços para participar da proclamação do evangelho através do apóstolo Paulo. Mas há um segundo motivo que Paulo escreve esta carta, e ele, ao escrever esta carta, ele escreve com uma profunda preocupação. Uma preocupação que Epafrodito, um dos seus discípulos, levou ao seu conhecimento quando esteve com o apóstolo Paulo. A preocupação é que havia desunião dentro da igreja de Filipos. A despeito de ser uma igreja agradecida, uma igreja cheia de alegria, uma igreja que estava participando da obra missionária do apóstolo Paulo, mas se percebeu dentro da igreja, uma igreja que estava vivendo em desunião. Então Paulo escreve esta carta para falar sobre este problema que estava acontecendo dentro da igreja. E Paulo, ao escrever esta carta, e especificamente esse texto, ele vai então exortar a igreja sobre duas situações que a igreja estava vivendo. Um ataque que vinha de fora para dentro da igreja, que gerava desunião dentro da igreja, e um ataque que acontecia dentro da própria igreja. Era algo que acontecia de dentro para fora e que gerava mau testemunho aos de fora com relação à vida orgânica desta igreja. Sendo assim, irmãos, vamos observar os aspectos externos, ou seja, o ataque externo que Paulo menciona nesse texto. Está no capítulo 3 de Filipenses, do versículo 1 ao versículo 3. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo está falando sobre um ataque que estava acontecendo de fora para dentro. Falsos obreiros, falsos profetas, eles estavam levando mensagens que distorciam o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E dentro da igreja, a igreja estava se dividindo de tal maneira que estavam dando voz, ou melhor, ouvidos a essas vozes desses obreiros que levavam uma mensagem que não tinha nada a ver com o conteúdo cristológico, ou seja, a teologia, ou seja, a doutrina de Cristo. Então Paulo vai exortar
para que não haja divisão quanto à ausência de conhecimento de Deus. Ao contrário, que todos deveriam ter o pleno conhecimento a respeito de Jesus. Mas ele fala sobre um segundo aspecto da desunião que estava acontecendo dentro da igreja. Ou seja, um problema que estava acontecendo na vida orgânica da igreja. Isso está no capítulo 4, de 1 a 3. Diz assim em Filipenses 4, de 1 a 3: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E aí ele então faz a observação: rogo, peço a Evódia e digo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O que Paulo está falando? Paulo está falando de que havia uma espécie de divisionismo, de contenda entre lideranças dentro da igreja. Paulo está falando de que membros estavam sendo facciosos, se dividindo por causa de alguma coisa. Nós não sabemos qual era a dificuldade de relacionamento entre Evódia e Sintique. O texto não nos fala sobre isso. Mas eram duas pessoas, líderes da igreja e membros da igreja, e que tinham uma forte influência dentro da igreja. Senão Paulo não teria feito um recorte e realçado essas duas pessoas que tinham liderança na igreja e que de alguma maneira estavam gerando uma instabilidade dentro da igreja, com os seus pressupostos, com as suas concepções, com a sua forma e muitas vezes a sua visão de mundo diferente. Então Paulo vai escrever a respeito disso, porque ele está preocupado com uma igreja linda como era a igreja de Filipos, quanto à questão do divisionismo, contra a divisão da igreja, contra a dissensão, contra o litígio, as contendas, as brigas dentro da igreja. Então Paulo vai falar com a igreja nessa direção. E é interessante que a mensagem de hoje tem como tema a mensagem do servo sofredor, porque é sobre a humilhação de Jesus que eu quero falar. Eu poderia falar aqui desses dois aspectos teológicos e cristológicos extraordinários da Bíblia, que é sobre a humilhação e a exaltação de Cristo nesse texto. Mas eu quero ser enfático quanto à humilhação de Cristo. E então Paulo usa exatamente esse texto para falar que o maior exemplo que essa igreja precisa seguir, para não viver em divisão, para não viver em litígio, em contendas, em brigas, precisam olhar para Jesus. É preciso olhar para a obra sacrificial de Cristo. É preciso olhar para esse Jesus que Paulo expõe a partir do versículo 5 do capítulo 2, que eu quero que você pense comigo hoje, nesta noite, olhando o texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus no versículo de número 5. Começa dizendo assim: tende em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo aqui, a primeira coisa que ele fala à igreja, aos crentes filipenses, é que eles deveriam ter o mesmo sentimento. Essa palavra, o mesmo sentimento, poderia e poder-se-ia melhor ser observada com a expressão: tenham a mesma atitude. O que Paulo está dizendo é que todos deveriam ter o mesmo comportamento, a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Então, em vez de ficarmos brigando entre nós, achando que nós somos o dono da verdade, que nós somos os únicos que possuímos as verdades e que o outro não tem verdade quando discutimos um problema, Paulo diz: parem com isso. Parem com isso, marido e mulher,
que tentam cada um definir as suas convicções, chegando ao ponto de buscar o divórcio, porque não conseguem viver juntos. Pare com isso, pais e filhos que não observam um relacionamento saudável e vivem o tempo todo em briga, em contenda, em indiferença e com ausência de perdão nos relacionamentos. Pare com isso, membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, que tentam contender, mesmo com as razões, que tentam levantar as suas posições, as suas convicções. Pare com isso, porque de alguma maneira não está prosperando a unidade. O que está acontecendo é a divisão no meio da igreja e no meio da liderança. Ele diz: vocês precisam acabar com isso, por causa de Jesus, por causa da noiva de Cristo. Por isso vocês precisam ter um comportamento diferente, por isso é necessário ter uma atitude diferente. É preciso considerar um ao outro, que aí está o ponto que Paulo quer tratar com esses irmãos. Que a gente não se considere, que a gente não se faça uma autoconsideração. Eu estou com a razão, eu estou com a posição correta, eu estou com as minhas convicções, eu estou certo. Paulo não está dizendo isso aqui. Paulo está dizendo: considere uns aos outros em amor. E para isso, ele então olha para Jesus e aponta a humilhação de Jesus nesse texto como exemplo do que nós devemos fazer no meio de uma contenda, no meio de uma divisão dentro de uma casa, dentro dos nossos negócios, do nosso trabalho e dentro da própria igreja. Paulo então vai falar sobre isso, e ele mostra aqui, descreve 3 passos que me chamam a atenção. Esses 3 passos que descrevem a humilhação de Cristo devem ser a nossa referência. O primeiro passo, o primeiro princípio: Jesus abriu mão de seus direitos e prerrogativas, mesmo sendo coeterno, coigual, consubstancial com o Pai e com o Espírito Santo. Observe o versículo de número 6. Diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser o que, irmãos? Igual a Deus. A primeira palavra que me chama a atenção aqui é a palavra subsistir. A palavra subsistir significa que é aquilo que é essencial e não pode ser tirado ou mudado de uma pessoa. Ou seja, é aquilo que é imutável, inalterável. Paulo começa dizendo que Jesus é Deus, e em forma essencial Ele é inalterável, Ele é imutável. Ou seja, Ele sendo Deus, Ele sendo coeterno, Ele sendo imutável, Ele sendo quem Ele é em sua essência, mesmo Ele sendo tudo isso, diz assim, Ele não subsistindo em forma de Deus. Ou seja, todas as prerrogativas que o Senhor Jesus possuía, o texto diz claramente, o apóstolo Paulo é enfático, dizendo: subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Há uma segunda palavra nesse texto que é importante que você observe, é a palavra forma. Forma de Deus. A palavra forma, no Novo Testamento, nós temos 2 palavras gregas. A primeira palavra é a palavra morfê. Ou seja, ele está falando de algo que é interno. É algo interno do ser humano. Tem a ver com a essência do ser humano. Tem a ver com o ser do ser humano. E a segunda palavra é a palavra esquema, que tem a ver com algo externo. Algo que é aparência. É a minha aparência que é diferente da sua aparência. Mas o Jesus, Paulo, escrevendo a respeito de Jesus, ele não fala aqui sobre esquema, ele não está falando sobre a aparência, ele não está falando sobre níveis e diferenças em relação à aparência das pessoas, algo externo.
O que Paulo está falando e está usando é a palavra morfê. Ele está usando a palavra dizendo, é aquilo que é da essência de Deus. E o que é da essência de Deus? É que Deus, Ele é imutável, Jesus é imutável. Que Jesus, Ele é coeterno. Que Jesus, Ele é co-igual ao próprio Deus. Em outras palavras, está dizendo que Jesus é o próprio Deus. E sabendo que Ele é o próprio Deus, com as prerrogativas divinas, o texto continua dizendo, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que significa isso? Essa palavra apenas aparece no texto, essa palavra usurpação aparece apenas uma vez na Bíblia. E é nesse texto. A única vez. Ela provém de um verbo que significa arrebatar, apoderar-se, usurpar, roubar. Jesus não se arvorou das suas prerrogativas e direitos divinos. Que coisa interessante é isso. Isso significa que, sabendo quem Jesus era, Paulo está dizendo, sabendo que a essência dele é ser Deus, co-herdeiro, melhor, coeterno, coigual, imutável, inalterável. Mesmo assim, o texto diz que ele não quis usurpar. É interessante isso, irmãos. Por que Jesus não usurpou? Por que Jesus não roubou? Por que Jesus não tirou isso? Porque já lhe era nato. Já era algo dele. Jesus é Deus. Em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Me chama a atenção o texto da palavra de Deus, que fala lá em João capítulo 17, versículo 5, dizendo de que antes da fundação do mundo, Ele já era e o é Deus. E Ele construiu todo o processo criativo na eternidade com o próprio Deus e com o Espírito Santo. Então Jesus não precisava usurpar nada do Pai, porque tudo já lhe era conferido como sendo um atributo divino. Mas mesmo assim, diz o texto, que Ele não se arvorou, que Ele abriu mão da sua majestade, da sua glória, por amor a mim e a você. Então, esse texto mostra claramente que Jesus Cristo, Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, não quis usar os seus atributos e prerrogativas divinas para exercer alguma coisa. Ao contrário, Ele abriu mão da sua glória. Versículo de número 7. O texto vai falar que Jesus se esvaziou de toda a sua glória. Diz o texto: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. O Filho de Deus deixou o céu, a glória, o seu trono, e se fez carne, se fez homem, encarnou. A palavra esvaziar é muito interessante, porque é uma palavra grega que significa kenu. Significa usar um recipiente e jogar todo o líquido daquele recipiente até o recipiente ficar vazio. Na verdade, é mais ou menos assim. Este copo com água está aqui, e então toda a água derramada fez com que este copo se tornasse completamente vazio. O texto está dizendo que Jesus se esvaziou. Mas a pergunta é: do que Jesus se esvaziou? Esvaziou dos seus direitos e prerrogativas divinas?
Absolutamente não. Ele não abriu mão disso, porque ele o é, um ser divino, imutável, inalterável, coeterno. E a pergunta então é: do que Jesus se esvaziou? Jesus se esvaziou da sua glória. Jesus se esvaziou da sua majestade. Jesus renunciou às suas riquezas. Jesus se renunciou até mesmo os seus próprios direitos. Jesus se esvaziou. Quero ilustrar melhor isso para você. Em João capítulo 13, versículo 13 e 14, nós temos ali algo muito importante que é digno de nota. Jesus está no cenáculo, ele está com os seus discípulos, e com certeza, assim como João e Tiago tiveram aquele litígio, aquela contenda entre os outros discípulos, porque eles queriam ficar um à direita e o outro à esquerda do Senhor Jesus Cristo, quando eles estiverem no céu, também existe esta outra ilustração, de que Jesus está no cenáculo. Provavelmente os discípulos também se achavam o dono da paçoca, se achavam aqueles que tinham todos os direitos, que deveriam andar com várias estrelas nos ombros, que deveriam se posicionar, por eles serem líderes, por eles serem apóstolos. Muitas vezes nós encontramos isso dentro da igreja: pastores, bispos, sacerdotes, presbíteros, diáconos, líderes de grupos familiares, líderes de ministérios, líderes de departamentos, evangelistas, missionários. Muitas vezes a gente quer dar carteirada. Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Então Jesus pegou uma toalha, cingiu-se com a toalha, sentou-se diante dos discípulos, pegou uma bacia com água e falou-lhes algo muito importante: vocês dizem que eu sou Senhor e Mestre. E ele diz: é isso mesmo, eu sou. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: o Senhor e Mestre vai lavar os pés de vocês. Eu vou lavar os pés de vocês. O que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos? Uma palavra: humildade. Humildade. Provérbios diz que a humildade precede a honra. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos perder para ganhar. Muitas vezes, irmãos, nós queremos exercer as nossas prerrogativas e os nossos direitos, mas muitas vezes, independentemente do outro, Jesus nos ensina o maior exemplo de humildade: é se debruçar o Filho de Deus, o Deus eterno, o soberano, o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele se dobra e achavam que tinham o direito de todas as coisas, homens invejosos, homens ciumentos, homens cheios de pereba. Ele se ajoelhou e lavou os pés dessa gente. Meu irmão, minha irmã, por que você está brigando com seu marido, com a sua esposa? Pai, porque você continua numa briga ferrenha com seu filho, com a sua filha? Meu irmão, por que você entra numa guerra contra o seu patrão, contra o seu chefe? Meu irmão,
Por que que você rompeu os seus laços de afeto com o seu irmão por causa de você achar que você está certo e que você tem direito? Meu irmão, está na hora de você pegar uma bacia e ir diante daquela pessoa mais difícil que você tem de se relacionar, colocar a bacia e lavar os pés desta pessoa. É duro isso, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus da glória abriu mão da sua própria glória para lavar os pés de homens pecadores como eu e como você. Ele abriu mão de toda a sua glória por causa de mim e de você. Paulo está falando isso para a igreja de Filipos. Paulo está falando para os crentes filipenses. Ai, irmãos, talvez seja esta a maior e mais poderosa mensagem. A propósito, eu não sei se você sabe, mas a meu ver, esse texto aqui de Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, a meu ver, é o maior conteúdo cristológico, é o maior conteúdo a respeito do Cristo Jesus, aquele que foi humilhado e aquele que foi exaltado. É o maior e mais poderoso conteúdo teológico, bíblico, e que eu e você precisamos nos submeter, porque não é o pastor, não é o mensageiro, mas é o poder dessa mensagem. Está na hora de restaurar famílias, relacionamentos. Está na hora da gente parar de ter os nossos pressupostos, as nossas concepções que julgam e que muitas vezes, cheio de legalismo, querem impor as nossas concepções nos outros. Está na hora, irmãos, de fazer isso. Marido, lave os pés da sua esposa. Esposa, lave os pés do seu marido. Líder na igreja aqui, lave os pés uns dos outros. Eu não estou falando que você tem que pegar uma bacia e água e dizer: eu vou lá hoje com a toalha e vou lavar o pé daquele que tem um chulé terrível. Não estou dizendo isso. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que é preciso ter humildade, e a despeito de nós termos nossas razões, nos submetermos ao outro em amor, por causa de Cristo Jesus e da unidade da igreja, da noiva da igreja. Mas o texto continua. E agora o texto diz que Jesus se sacrificou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Versículo de número 8, diz assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se sacrificou. Eu não consigo imaginar isso. E eu quero ser mais enfático ainda em termos de um recorte do recorte desse texto. Eu não sei se você tem ideia do que significa a cruz. Quando você olha para o mundo antigo, quando você olha para o tempo, os tempos diários de Jesus, um cidadão romano jamais subiria para ser estendido numa cruz. A cruz era para ralé, a cruz era para os marginais, a cruz era para aqueles que eram indignos e viviam debaixo da ignomínia, ou seja, da vergonha total e da maldição. Ele foi obediente até a morte, e morte, Paulo diz, de cruz. Por isso, a cruz, ela era dolorosa. A cruz, ela era dolorosa. Porque
o criminoso tinha que carregar o madeiro que ia para ser estendido na cruz. E ele passava pelas ruas, pelas vielas, pelas vias dolorosas, com a cruz sobre os seus ombros. Quando ele era estendido na cruz, ele passava dias e dias ainda agonizando até a morte. As suas pernas eram pressionadas pelo corpo, que gerava uma profunda cãibra, insuportável. Ele esperava até mesmo os animais carnívoros para ali devorar sua carne ainda vivo. A cruz era algo dolorosa, mas a cruz também era vergonhosa. Quem era estendido na cruz era um criminoso, era um marginal, era alguém que tinha feito um terrível mal à sociedade. Era um maldito, era alguém considerado anátema. A maldição estava lá. Ele tinha a sina de alguém que estava estendido na cruz por causa de um mal feito. Mas a cruz, além de ser dolorosa, vergonhosa, ela era maldita. Ela era maldita. Quem era estendido na cruz era uma pessoa maldita, uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que vivia sob o maior vilipêndio da história, alguém que depois da crucificação era esquecido. De tão horrenda era a vida daqueles que se estendiam no madeiro. Essa cruz dolorosa, essa cruz vergonhosa, essa cruz maldita, foi estendida, e o Filho de Deus se estendeu nessa cruz. Por quê, irmãos? Por quê? Por quê, irmãos? Ou melhor, por quem, irmãos? Por mim, por você, pela sua família, pelos seus irmãos, pela igreja. E nós não conseguimos perdoar alguém que nos fez tão mal, quando o Filho de Deus, possuído de toda a glória, de toda a majestade, de todos os atributos divinos, abriu mão de tudo isso e se fez maldição na cruz. E diz que os céus se encerraram, o Pai virou o rosto em relação à dor do Filho, os céus se enegreceram, e ele disse: Elohim, Elohim, Elohim. Por causa de mim e de você. E no final ele disse: Tetelestai, está consumado. Eu fui até o fim, eu completei a aliança da redenção, por causa do Francisco, o maior pecador da face da terra, por causa do João, por causa da Maria, por causa do José, por causa da dona Josefina. A pergunta que a gente precisa fazer esse texto é: por que Jesus falou tão contundentemente a respeito da humilhação dele?
Por que Paulo falou tanto sobre a humilhação de Jesus para uma igreja? Essa é uma pergunta que eu fiz ao texto, porque a igreja de Filipos é a igreja de hoje. A igreja de Filipos é a igreja de hoje, onde tem líderes que se acham altivos e orgulhosos e se acham o dono de todas as coisas. Onde tem pastores e líderes que querem, com a sua altivez, chamar toda a glória para si. Onde tem presbíteros e diáconos, moderadores e tantos outros líderes que se acham que são senhores da igreja, que mandam na igreja. Tem pastores que acham que é delegado na igreja. E tem membros da igreja que vivem o tempo todo em briga, em litígio, em contenda um com o outro. Evódia e Síndique estão aí para dizer. Essa igreja, irmãos, pode ser qualquer igreja nos nossos dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, vamos olhar para Jesus, vamos olhar por tudo que Ele fez. Sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, abriu mão da sua glória, foi até a cruz de maneira obediente e morreu a morte terrível que foi a morte de cruz, por causa de mim, por causa de você, por causa da igreja, por causa de você, casal, que vive o tempo todo brigando um com o outro. Não para de brigar. Talvez seja isso. Mas Paulo conclui esta mensagem. E a mensagem que ele conclui, que eu quero fazer essa conclusão, lendo os últimos versículos desse texto. Diz assim, no versículo de número 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu poderia falar muito sobre esse assunto, mas eu quero apenas fazer aqui um breve resumo. O que Paulo está dizendo é que antes do céu, eu e você precisamos passar pela cruz. Antes de sermos exaltados, ou melhor, acharmos que somos, talvez, algum momento a exaltação, a gente tem que passar pela humilhação, porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Em outras palavras, o nosso Deus, Ele não foi somente à cruz, Ele desceu à sepultura, e Ele ressuscitou no terceiro dia, e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é exaltado entre tudo e sobre todos. E sabe por que Ele fez isso? Ele fez isso para que a igreja saiba de que mesmo diante de todos os levantes, de todas as dificuldades, de todas as nossas mazelas, de todas as fragilidades, o inferno jamais irá prevalecer contra ela. Sabe por quê? Porque quem reina na igreja é Jesus Cristo, quem reina na sua casa é Jesus Cristo, e quem reina nas nossas relações é Jesus Cristo. Então, olhe para a cruz como símbolo de vitória, porque Ele desceu à sepultura, ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que há de vir para redimir a sua igreja, em nome de Jesus. Que seja assim nessa noite, para a glória de Deus. Amém.